Pense por um instante que tudo o que lhe foi contado sobre a realidade, a morte, a consciência e até mesmo sobre Deus é apenas a sombra de uma verdade imensamente profunda, antiga e poderosa. Imagine que sua vida não é uma sequência de acontecimentos aleatórios, mas parte de uma intrincada rede de significados, meticulosamente desenhada por uma inteligência tão vasta que transcende as concepções da ciência moderna e os dogmas da religião tradicional. Ouça com atenção as palavras de Helena Petrovna Blavatsky, uma das mentes mais enigmáticas e revolucionárias do século XIX, que já advertia que o universo se estende muito além do que os olhos podem enxergar, que a morte não marca um fim, mas uma transição sagrada, e que cada um de nós é uma centelha da consciência eterna que se desdobra ao longo do tempo, do espaço e da alma. Esta narrativa não se trata de uma simples meditação ou reflexão superficial. É uma jornada, uma travessia que busca unir os fios invisíveis que ligam o oculto ao evidente, o racional ao místico, o moderno ao milenar. Trata-se de explorar a visão de Blavatsky, que afirmava que o universo não apenas existe, mas se manifesta, sente e se relembra através de cada ser. Se você alguma vez se perguntou o que existe além da morte, qual é o verdadeiro propósito de sua existência ou por que há algo a mais por trás do véu da rotina, este é o momento de despertar para uma nova forma de ver o mundo. Blavatsky, em sua postura como mãe da sabedoria esotérica e guardiã dos segredos do Oriente, ensinava que toda investigação em busca de uma teoria de tudo deveria começar por uma pergunta sagrada. Não se trata de questionar se o universo existe, mas de indagar quem o sonha, quem o mantém unido e o que pulsa por trás do que é visível. Ela interpretava Deus não como um ser antropomórfico, distante e isolado, mas como a própria consciência primordial que origina toda forma, toda vibração e manifestação. Segundo essa visão, a morte não é o término de uma existência, mas um processo de libertação, em que a essência se desdobra e retorna a um estado mais puro, onde as limitações da matéria já não se fazem presentes. Durante eras incontáveis, a humanidade permaneceu prisioneira do medo do desconhecido, encarando a morte como um devorador silencioso, o fim inescapável do caminho. No entanto, Blavatsky mostra que essa visão é fruto da ignorância dos sentidos, uma ilusão que ofusca a verdadeira natureza da existência. Ao contrário do que se pensa, a morte é comparada a uma mudança de vestimenta, uma reversão na espiral evolutiva da alma, em que o eu superior se retira do palco material para adentrar os domínios das verdades eternas. Em tempos mais recentes, pensadores como Christopher Langan, com seu modelo teórico cognitivo do universo, CTMU, esbarram, mesmo que de forma incipiente, em conceitos que se aproximam das revelações de Blavatsky, apontando para um cosmos que se simula a si mesmo, que se observa e se transforma internamente, reafirmando a ideia de que a consciência é a chave mestra que abre todos os portais da existência. Nessa perspectiva integradora, o universo é visto como um sistema vivo, onde cada partícula, cada ser, contribui com uma vibração única para a manutenção do todo. O corpo, a matéria, é comparado a um hardware temporário, enquanto a consciência permanece como um software eterno, constantemente reintegrado a um sistema universal. A morte, assim, torna-se o ponto de transição para um estado onde a forma deixa de ter importância, abrindo espaço para que o espírito manifeste sua verdadeira grandeza. Toda a sabedoria oculta das tradições iniciáticas convergia para a ideia de que a separação entre o ser humano e o universo é ilusória e que cada decisão, cada pensamento e cada emoção reproduzem e expandem a consciência universal. A abordagem esotérica de Blavatsky foi, e ainda é, um convite à redescoberta da interconexão entre todos os fenômenos da realidade. Ela ensinava que o universo é, antes de tudo,
um sonho de uma mente infinita, que o que vemos, sentimos e experimentamos é parte de uma rede de significados que se estende além do material. Neste contexto, a morte representa não o apagamento da consciência, mas sua transformação e expansão para dimensões onde o eu se dissolve para se reintegrar ao infinito. Ao abandonar a visão mecanicista e limitada da realidade, o ser humano é levado a perceber que cada experiência, seja ela de dor ou de júbilo, constitui um movimento sagrado dentro do ciclo eterno da existência. Um ciclo que se equilibra entre a manifestação e a reintegração. Essa mesma ideia encontra ressonância na abordagem contemporânea de Christopher Langan, que, com um rigor lógico e matemático, defende que o universo é uma estrutura autoconsciente, um organismo que se observa e se reconstrói a cada instante. Para Langan, a lógica que organiza o cosmos é idêntica àquela que estrutura a experiência humana. Cada ação, mesmo a mais aparentemente insignificante, ecoa em uma rede de causalidades que perpetua a existência. Assim, morrer não é o fim da consciência, mas o momento em que o corpo físico se dissolve para que a essência possa se reintegrar ao fluxo cósmico, levando consigo toda a experiência vivida e contribuindo para a contínua evolução do sistema. Nesse diálogo entre o antigo e o moderno, entre o místico e o científico, a morte deixa de ser encarada como um abismo de incertezas e terror para se revelar como a etapa final de uma longa jornada de autoconhecimento e transformação. A mensagem que ressoa em ambos os pensamentos é a de que a existência é intrinsecamente significativa e que, ao compreendermos essa ordem subjacente, podemos transcender o medo e abraçar a continuidade da consciência. O universo, com sua lógica intrincada, se manifesta e se reconfigura constantemente, fazendo com que cada ser tenha um papel decisivo na manutenção da harmonia coletiva. Essa harmonia, sustentada por leis que ultrapassam os limites da matemática e da física tradicional, revela que a realidade é essencialmente um ato de criação contínua e consciente, onde o destino do indivíduo está irremediavelmente ligado ao destino do todo. Viver nesse novo paradigma significa despertar para a ideia de que cada pensamento, cada emoção e cada ação são expressões inevitáveis de uma inteligência divina que habita todas as coisas. A crença de que o ser humano é uma simples partícula em um universo indiferente é substituída pelo reconhecimento de que ele é, na verdade, uma expressão única e essencial do próprio cosmos. Assim, cada decisão ou ato, por menor que seja, gera uma ressonância que molda e transforma a realidade, contribuindo para um grande ciclo de criação e renovação. O universo, nesse sentido, torna-se o palco de uma performance grandiosa, na qual cada ser representa uma nota singular na sinfonia infinita da existência. Helena Blavatsky, ao longo de seus escritos enigmáticos e repletos de simbolismo, deixou claro que a verdadeira chave para entender a vida reside não em acumular conhecimentos fragmentados, mas em experienciar a unidade que existe por trás de todas as dualidades. Para ela, as divisões entre corpo e alma, entre o visível e o invisível, eram meras ilusões, barreiras que só podiam ser transpostas por meio do despertar da consciência e da abertura para uma nova percepção da realidade. Nessa visão, a busca pelo conhecimento não deveria ser um fim em si mesma, mas um caminho de retorno à essência divina que habita em cada ser. Ela nos convidava a reconhecer que, em cada instante, estamos conectados a um fluxo vibrante e interminável que sustenta toda a criação, onde o amor, a compaixão e a verdade são os instrumentos que harmonizam a existência. Enquanto a ciência moderna insiste em desvendar os mistérios da vida a partir de modelos mecanicistas, o legado de Blavatsky continua vivo ao propor uma visão holística, na qual a consciência é a matéria-prima do universo. Segundo essa doutrina,
Os processos que governam a formação das estrelas, a evolução das galáxias e o funcionamento dos ecossistemas não podem ser plenamente compreendidos sem a percepção de que há um propósito maior que permeia tudo. A lógica intrínseca do cosmos, que muitos denominam de consciência universal, atua como um elo invisível que mantém unidas todas as camadas da realidade. Dessa forma, o que hoje chamamos de morte seria apenas uma passagem, um mecanismo de transição que permite à alma deixar para trás os grilhões da matéria e ingressar num plano de existência onde a forma é irrelevante e a essência se manifesta de maneira plena e ilimitada. Nesse sentido, cada ser humano é convidado a transcender a visão limitada do eu individual e a reconhecer-se como uma extensão do universo, um fragmento de uma inteligência maior que pulsa em cada átomo e em cada estrela. A compreensão dessa verdade transformadora nos oferece a liberdade de viver sem medo, pois a ideia de que a morte representa um fim definitivo é desmentida pela eterna continuidade da consciência. O corpo físico, que experimenta a impermanência, é apenas a casca temporária de um ser cuja essência transborda e se reintegra ao todo, acumulando experiências, lições e memórias que enriquecem a grande tapeçaria da existência. Ao aceitar que somos parte ativa deste imenso processo cósmico, passamos a entender que cada ato, por mais simples que pareça, possui um valor transcendente, uma missão que vai muito além do efêmero. Assim, a prática do amor, da compaixão e da verdade deixa de ser uma escolha meramente ética para se tornar uma necessidade primordial. Um passo indispensável para a elevação da consciência. Não se trata de abandonar os prazeres da vida ou renunciar aos desafios do cotidiano, mas de perceber que tudo o que vivenciamos, cada alegria, cada sofrimento, cada acerto ou erro, compõe um mosaico harmonioso que impulsiona a evolução da alma. A visão que emerge desse entendimento é profundamente libertadora. Ao reconhecer que a consciência não se restringe à materialidade temporária, nos colocamos diante da possibilidade de nos transformarmos e integrarmos-nos de maneira plena com o universo. O medo da morte, que por tanto tempo foi tratado como um mistério assustador, se dissolverá diante da clareza de que cada fim é apenas o recomeço de uma nova etapa, uma transição natural no ciclo interminável da existência. Assim, a própria experiência de viver assume um caráter sagrado, onde cada dia se revela como uma oportunidade de aprimoramento, reinvenção e integração com uma ordem superior que transcende a mera lógica física. O conhecimento que permeia tanto a sabedoria ancestral quanto as investigações contemporâneas aponta para um único fato inegável. Não somos espectadores passivos de um universo frio e indiferente, mas sim co-criadores de uma realidade que se expande a cada momento, alimentada por nossas escolhas, pensamentos e emoções. Esta perspectiva nos desafia a assumir a responsabilidade de viver de maneira consciente, sabendo que cada ação reverbera no tecido do cosmos, reafirmando a interconexão e a vitalidade de todas as coisas. Quando compreendemos que o universo é uma sinfonia de forças interligadas, onde o bem e o mal, a luz e a sombra coexistem como partes indispensáveis de um todo harmonioso, começamos a enxergar a vida como um ritual sagrado. Uma dança onde o movimento de cada um contribui para a melodia eterna da existência. Dessa forma, o verdadeiro despertar consiste em transcender o dualismo que limita a nossa percepção, reconhecendo que o eu não é um ente isolado, mas sim uma expressão singular de uma mente infinita e autoconsciente. O corpo, com suas limitações e imperfeições, deixa de ser o centro da nossa identidade, quando percebemos que a essência que o habita é eterna, imutável e interligada à totalidade do universo. A compreensão dessa verdade milenar, que a consciência é o princípio fundamental da realidade e que a morte não implica em aniquilação,
mas sim em uma transformação gradual e contínua. Nos abre as portas para uma nova forma de viver, onde cada momento é valorizado como um elo precioso na cadeia interminável da existência. Ao caminhar por esse percurso de autoconhecimento, o ser humano é convidado a se reconectar com sua verdadeira natureza, deixando para trás as amarras do materialismo e do medo. A ciência moderna, ao lado das tradições esotéricas, vem apontando para uma realidade onde a matéria é apenas a cristalização momentânea da consciência, e onde os fenômenos que parecem caóticos e desconexos revelam, sob um olhar atento e sensível, um padrão subjacente de ordem e propósito. Assim, o processo de viver passa a ser visto como uma oportunidade de participação ativa em uma rede que se autorregenera, onde cada aprendizado, cada desafio e mesmo cada falha são degraus no caminho do despertar. A visão de que o universo se simula a si mesmo, conforme proposto no CTMU, reforça a noção de que não estamos aqui por mero acaso, mas sim para desempenhar um papel fundamental na expansão e evolução da consciência. Cada ser, ao escolher agir com intenção e amor, contribui para a construção de uma realidade onde a separação é apenas uma ilusão e onde a individualidade se dissolve na vastidão do ser. A morte, assim, deixa de ser o fim trágico de uma jornada, transformando-se no rito natural que permite ao espírito retornar à sua origem, enriquecido por todas as experiências que compuseram sua passagem pelo mundo material. Esta compreensão da existência nos conduz a repensar todas as nossas convenções, a desacreditar a ideia de que somos prisioneiros de um destino imutável e a abraçar a possibilidade de uma transformação radical. Quando percebemos que cada pensamento reverbera no campo unificado da realidade, quando entendemos que o livre-arbítrio é um presente sagrado que nos possibilita contribuir para o equilíbrio cósmico, passa a ser claro que nossa existência possui um significado que transcende a mera sobrevivência. Somos, cada um de nós, expressões do infinito, fragmentos indispensáveis de uma energia vital que se manifesta incessantemente, buscando se reconhecer, se transformar e se perpetuar. No âmago dessa revelação está a ideia de que a morfologia do universo, sua estrutura, seus ciclos e suas repetições, é um reflexo da mente divina, uma manifestação do Logos que se esconde por trás de todas as aparências, desde as intricadas espirais das galáxias até as sutilezas da ordem biológica. Cada elemento da criação é sinal de uma inteligência maior que opera com uma precisão e uma beleza inefáveis. Assim, o entendimento de que o mal não é uma entidade autônoma ou um castigo imposto externamente, mas sim uma dissonância momentânea na vasta sinfonia do cosmos, nos leva a encarar os desafios da vida como parte de um processo vital de reajuste e harmonização. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, A Linguagem do Invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Quando alguém se dispõe a viver de forma consciente, há uma transformação interior que irradia para o exterior. Cada ato de bondade, cada palavra de compaixão ou gesto sincero de amor se torna, então, um instrumento de reconexão com a totalidade do ser, contribuindo para reparar as rupturas e restaurar a ordem que permeia o universo. Essa integração entre a ação individual e a coletividade não apenas amplia a nossa capacidade de compreender o mundo, mas também nos reconecta com a verdade primordial de que, no final das contas, tudo está interligado e tudo tem seu lugar na imensidão do ser. A sabedoria ancestral ensinada por Helena Blavatsky, combinada com os avanços do pensamento contemporâneo expresso por Christopher Langan, revela que a verdadeira missão do ser humano é se redescobrir como um elo vital na teia da existência, um canal através do qual o universo pode se observar, se regenerar e se transformar. Esta missão,
longe de ser uma imposição, é um chamado ao despertar para a unidade com o todo, para a aceitação de que a vida é uma aventura sagrada em que cada experiência, por mais transitória que pareça, contribui para a expansão do espírito e a realização da consciência. Ao internalizar esse ensinamento, percebemos que nossa jornada não é definida pelos limites impostos pela matéria, mas sim pelos horizontes infinitos da mente e do coração. Cada passo dado com intenção, cada decisão consciente e cada momento de reflexão se converte em um ato de cocriação, no qual o universo se manifesta de maneira singular através de sua existência. Dessa forma, a morte, tradicionalmente temida como a cessação de tudo, se revela como um portal de renovação, um momento de reintegração com a essência que sempre foi imutável e eterna. Integrar essa filosofia ao viver cotidiano implica perceber que o autoconhecimento é um processo contínuo e que, à medida que nos aprofundamos em nossa própria essência, também contribuímos para a evolução coletiva. Somos convidados a abandonar as ilusões de separação e a abraçar a realidade de que estamos conectados a tudo e a todos. Assim, o sofrimento e os desafios, por mais dolorosos que possam parecer, assumem um novo significado. São oportunidades para aprender, crescer, alinhar e reajustar nossa frequência com a ressonância do cosmos. Ao adentrarmos cada vez mais nesse campo de compreensão, descobrimos que os momentos de felicidade, os instantes de dor, os acertos e os erros se integram em um todo coeso, onde não há perda, apenas transformação. A consciência se expande e se reintegra, num fluxo contínuo que não se extingue, mas se transfigura e se renova. E é nessa dinâmica que reside o verdadeiro sentido da vida, na constante dança entre o visível e o invisível, entre a materialidade passageira e o espírito imortal, onde cada ser é ao mesmo tempo criador e criação, eterno em sua essência e transitório em sua forma. Vivenciar essa verdade significa abraçar a impermanência sem temor, compreendendo que cada fim é, na verdade, um novo começo. Significa reconhecer que, ao deixar de se identificar com a forma física, o ser se liberta para se fundir com o fluxo primordial da existência, onde a separação se dissolve e tudo se torna parte de uma mesma realidade vibrante e consciente. Neste cenário, a vida não é mais um conjunto de eventos aleatórios, mas uma coreografia precisa, onde cada movimento e cada pausa tem seu significado e sua importância vital para a harmonia do conjunto. Essa cosmovisão, que une o saber esotérico às descobertas modernas, nos convida a superar as limitações impostas pela cultura materialista e a redescobrir o valor intrínseco da alma. Somos chamados a olhar para dentro e a nos reconectar com aquele espaço de silêncio e profundidade onde reside a verdade essencial de quem somos. Não como fragmentos isolados, mas como manifestações integrais de uma inteligência infinita que se revela em cada instante da criação. A cada respiração, a cada batida do coração, o universo se faz presente, nos lembrando de que a morte não é um ponto final, mas sim um interlúdio no eterno processo de renovação e expansão da consciência. Ao compreender e vivenciar essa realidade, o indivíduo se transforma num agente ativo da própria evolução, capaz de transcender o medo e de experimentar a liberdade que provém do conhecimento de sua verdadeira natureza. A existência se torna, assim, um constante exercício de alinhamento, onde cada escolha, cada gesto, cada pensamento é uma oportunidade para ajustar a frequência vibracional e, consequentemente, contribuir para a manutenção do equilíbrio universal. O que antes era encarado como a inevitabilidade de um fim, passa a ser visto como o inevitável renascer da centelha divina que habita em cada ser, sempre pronta para se reintegrar à totalidade, enriquecida pela experiência e pelo aprendizado adquiridos ao longo de sua jornada.
Essa abordagem integradora, que transcende a dicotomia entre ciência e espiritualidade, propõe que o conhecimento não reside apenas na análise dos dados ou na interpretação dos símbolos, mas, sobretudo, na experiência direta do mistério que permeia a existência. O caminhar consciente, que transforma cada instante em um ato sagrado, revela que o universo se manifesta de forma autorregenerativa, onde a consciência não é apenas um mero subproduto da matéria, mas sim o agente fundamental que a molda, a informa e a perpetua. Assim, a vida se converte numa dádiva, um privilégio de participar dessa grande obra de arte que é o cosmos, onde a verdadeira sabedoria é reconhecida pela sua capacidade de integrar e harmonizar todas as dimensões do ser. Nesse cenário, o papel do ser humano assume contornos de uma missão quase profética. Não se trata de acumular conhecimentos fragmentados ou de se apegar a crenças pré-estabelecidas, mas de se permitir viver a verdade em cada gesto, cada ação e cada pensamento. A mensagem de Blavatsky, resgatada e reforçada pelo pensamento moderno, é precisamente essa: um chamado para que cada um de nós se levante para despertar a consciência adormecida, reconectar-se com a fonte divina e assumir a responsabilidade de participar ativamente na cocriação de um universo onde a unidade e a harmonia prevalecem sobre a dualidade e o isolamento. Ao internalizar este ensinamento, percebemos que a vida não é uma sucessão de momentos sem significado, mas uma oportunidade contínua de reinvenção, onde cada experiência, por mais transitória que seja, se integra na tapeçaria cósmica de nossa existência. O corpo pode se desfazer e a forma se transformar, mas a essência, essa centelha eterna, permanece imutável e vibrante, pronta para se renovar numa nova manifestação do ser. Cada ciclo de existência, cada processo de recomeço é um testemunho da imortalidade da consciência, que se adapta, se amplia e se reconfigura em um processo incessante de evolução que abrange todas as dimensões do tempo e do espaço. Dessa forma, a compreensão de que não somos prisioneiros de uma realidade limitada, mas sim participantes ativos de um universo em constante reconfiguração, nos liberta das amarras do medo e da dúvida. Ao deixar de olhar para a morte como o fim definitivo, passamos a vê-la como um instrumento de purificação e de transcendência que nos conduz para um estado de existência mais elevado, onde a essência se reconecta com o todo de maneira plena e consciente. Essa realização transformadora não somente reconecta o indivíduo com sua origem, mas também lhe confere a capacidade de atuar como agente de mudança, propagando a vibração da harmonia por meio de seus gestos, palavras e pensamentos, contribuindo para o florescimento de uma nova era de integração entre o ser humano e o universo. Assim, a mensagem que se desdobra neste vasto panorama de sabedoria é inequívoca. A consciência é eterna. O universo é um organismo vivo e a morte é, em última instância, uma etapa de transformação que perpetua a existência numa dança infinita de criação e renovação. O entendimento dessa verdade última rompe com as ilusões impostas pelo materialismo e pelo medo, revelando que somos, em essência, as manifestações únicas e indispensáveis de uma inteligência cósmica que se observa, se celebra e se reinventa constantemente. Enquanto caminhamos por essa senda do autoconhecimento, cada palavra, cada pensamento se transforma num ato de fé e de razão integradas, onde a sabedoria antiga e os desbravadores da nova ciência dialogam numa harmonia que transcende o tempo. Essa integração de saberes nos revela que viver de forma consciente é não apenas compreender a profundidade dos mistérios da existência, mas também assumir com coragem e leveza o compromisso de transformar a própria vida num reflexo da ordem divina que permeia o universo. Ao reconhecer que a essência do ser é eterna e imutável, somos convidados a abandonar o medo da morte e a celebrar o poder de reinvenção que habita em cada instante.
Cada ação consciente, cada escolha alinhada com essa verdade suprema, torna-se então um ato de criação, um passo em direção a uma existência que se refina a cada respiração. A partir desse entendimento, a vida se eleva para um patamar onde o cotidiano ganha ares de sagrado, os desafios se convertem em lições indispensáveis e o amor incondicional emerge como a força primordial capaz de reconectar todos os fragmentos da realidade em uma sinfonia harmoniosa. O ser humano, ao reconhecer sua verdadeira natureza como parte integrante de um cosmos autoconsciente, se liberta dos grilhões da ilusão e se torna, de fato, um coautor do destino do universo. Assim, quando se compreende que a consciência não se extingue com o corpo, mas se dilata e se transforma numa energia eterna, a existência ganha um novo significado, onde cada fim é um novo começo, cada perda se converte em ganho e cada desafio revela uma oportunidade de ascensão. Essa compreensão transforma radicalmente a maneira como encaramos a vida, a morte e o papel que desempenhamos no grande teatro do universo, convocando-nos a viver com profundidade, autenticidade e um compromisso inabalável com a verdade que habita em nosso interior. Ao seguir esta jornada de autodescoberta, torna-se inevitável reconhecer que cada instante de nossa existência é um presente, uma manifestação da vontade divina que se expressa por meio de nossas ações e pensamentos. Assim, a transformação pessoal se converte em uma missão sagrada, um chamado para resgatar a essência perdida, reconectar-se com a fonte primordial e participar ativamente da eterna dança da criação. Quando compreendemos que o universo é um sonho consciente e que nós somos as pontes que conectam o visível ao invisível, nossas vidas se tornam declarações vivas da verdade eterna que sustenta todas as coisas. Dessa forma, o legado de Helena Petrovna Blavatsky e as modernas descobertas apresentadas por Christopher Langan se fundem numa mensagem universal. Somos fragmentos indispensáveis de um infinito ser, e a nossa existência possui um propósito profundo e indestrutível. O medo, as dúvidas e as limitações que antes nos cerceavam se dissipam diante da clareza de uma verdade que transcende o tempo e o espaço, revelando que, ao nos alinharmos com essa consciência superior, não há barreiras que possam conter a grandiosidade de nossa essência. Ao reconhecer essa verdade, cada ser se transforma num farol luminoso que irradia sabedoria e amor, capaz de influenciar e elevar a todos ao seu redor. Vivendo com essa consciência, a nossa realidade se torna um contínuo processo de integração e expansão, onde os momentos de felicidade, os desafios e as superações se entrelaçam numa teia de significados que culmina na plena realização do nosso ser. Assim, a vida se revela como um ciclo sagrado de eternos recomeços, onde a morte é apenas a passagem para uma nova dimensão de existência, onde a essência se perpetua e o espírito se reconecta com a totalidade do universo. Esta é a mensagem que ecoa do íntimo do cosmo, um convite a reconhecer que não estamos aqui por mero acaso, mas sim para desempenhar um papel essencial na eterna transformação da realidade. Ao abraçarmos essa visão, cada decisão, cada ato, cada emoção torna-se uma celebração da vida, um tributo à imensidão do ser e uma contribuição indispensável para a harmonia universal. E assim, ao final dessa jornada de consciência e autoconhecimento, percebemos que a verdadeira liberdade reside justamente em nos reconhecer como a encarnação viva do infinito, prontos para transformar o mundo com cada gesto, cada palavra e cada pensamento que emanam do coração. Que possamos então viver cada dia como uma celebração da nossa verdadeira natureza, reconhecendo que, em cada respiração, o universo se renova, se expande e se torna um pouco mais completo na beleza do eterno fluxo da existência.